Beleza. Boa noite, pessoal. Iniciando a gravação da revisão do tema 2, junto com o tema 3. Por que junto com o tema 3? Geralmente eu separo em dois vídeos, mas por quê? O tema 3 dessa matéria é basicamente um passo a passo no Power BI. Então, assim, em cima de conteúdo, não tem muita coisa, porque é mais sobre como mexer lá no programa e fazer as determinadas coisas que o professor está ensinando. Então, assim, o tema 3 eu só vou passar as questões mesmo, porque pode cair na prova, mas em questão do conteúdo não tem o que revisar. Esclarecido isso? Ô, Ramon, Oi, pode falar. travou você, não sei se todos ouviram um pedacinho aí de 1 minuto, pelo menos, do que você falou. Um minuto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo, o Walter, Antônio? Oi, tô sim. Beleza, então, vou reprisar até porque o Walter chegou, mas o que acontece? É a revisão do tema 2 e do tema 3, beleza? Por que do tema 3 junto? O tema 3 ele é basicamente um tutorial introdutório de como mexer no Power BI. Então tem várias coisas lá que ele ensina a fazer no Power BI, criação de gráfico, criação de medida, etc. Ou seja, não tem um conteúdo matéria. Então a gente só vai revisar as questões porque é algo que pode cair na prova, mas em questão de conteúdo eu não vou passar. Esclarecido isso, deu para ouvir, ô Antônio, agora? Você acredita? Sim. Perfeito, então. Aí vamos iniciar a revisão do tema 2, que é o mais longo, e tema 3, passar as questões. Deixa eu só aceitar nosso colega que chegou. Então deixa eu fazer uma última pergunta aí Pode falar. você toca em frente aí. Provavelmente na prova caia um exercício como ele simulou com a gente. Não, porque ele teria que. Ou a gente teria que enviar o arquivo, ou eles teriam que criar um sistema da gente fazer o esquema lá. Exato. Talvez na prova pergunte o passo a passo, mas é algo que eu considero injusto, porque é uma prova múltipla escolha, então deveria ser baseado no conteúdo, né, na matéria que ele deu. Eu acho que ele perguntar como faz isso no Power BI não é algo que agregue. Né? Tipo, eu mesmo, se eu ver que caiu muita questão disso, eu vou correr atrás para anular, porque tudo bem, ele explicou, mas isso não é conteúdo, não é matéria. Não, e não é só isso, depende de onde Depende, por exemplo, está o fazendo a Walter ele prova, foi você tem que fazer. prejudicado porque ele usa Mac. Tem que instalar o Power BI. Exato, e o curso é todo no Windows, por exemplo. Eles não pensaram, a gente vai usar Mac, a gente que vai usar Linux. Não pensou, ele só deu conteúdo. Pois é. Não, Mas eu acho que vai é ser. isso aí. Eu acho que vai ser mais voltado para matéria, tá? Pelo menos é o que eu Certo. Não, espero, excelente. né? Vamos embora. É o justo, né? Vocês concordam? É o justo. Aí vamos aceitar aqui. Ué, não consegui aceitar não. Clicou, apareceu e sumiu. Não deu para permitir. A Paula chegou. Mas é isso aí. Pessoal, eu vou aceitando de acordo com o que vai rolando a aula. Tá? Vamos iniciar. A gente vai começar pelo tema 2, falando sobre o Data Warehouse. Tá? Como é a estrutura de um Boa data... noite, gente. Boa noite, Paula. Aí, como que é a estrutura de um Data Warehouse? Vou só aceitar o colega. Isso. Aceitar a Isabela. Olá. Olá, Isabela. Boa noite. noite. Vou começar, eu só pulei um slide. Começa de novo. A gente vai falar sobre o tema 2 do Data Warehouse, tá? Só passando por cima de vocês, por que é revisão do tema 2 e 3? Já expliquei, mas vou explicar de novo porque chegou mais pro pessoal. O tema 3, como vocês viram, é basicamente um tutorial de como mexer no Power BI, fazer aquelas determinadas coisas que o professor explicou. Ou seja, em questão de matéria, conteúdo, não tem muita coisa. Então a única coisa que eu vou fazer no tema 3 eu vou passar todas as questões com vocês, porque podem cair na prova, mas é apenas isso com o tema 3 que a gente vai olhar, beleza? Aí, visto que é só isso, eu não vou gravar um outro vídeo. Também pro YouTube. Vai ficar tudo no mesmo vídeo. E vai ser feito hoje, obviamente. Vamos falar sobre o Data Warehouse, tá? A estrutura dele.
Aí tem os componentes da estrutura, que é a fonte de dados, que é a versão de extração, transformação e carga, o Data Warehouse, os cubos de visualização dos usuários. Vamos só aceitar a coleguinha e seguir o Samuel. Vamos seguir. As características dos Data Warehouse. Uma maneira comum de introduzir eles é indicar suas características fundamentais. São os dados organizados por tema, ele é integrado, variável no tempo, não volátil, baseado na web, e relacional e multidimensional. Opa! Tá, vou seguir. Ele é cliente/servidor, tempo real. Já temos a primeira questão, tá, que é bem curta. Aí, qual das alternativas não é uma característica dos Data Warehouse? Questão 4 aqui, tá? Dados transacionais não são uma característica do Data Warehouse. Data Marts. Enquanto um Data Warehouse combina bases de dados espalhadas por toda a empresa, um Data Mart, um ADM, geralmente é menor e se concentra em um tema ou departamento em particular. Deixa eu só aceitar a colega para prosseguir. Aqui. Alguém quer participar? O Samuel caiu do slide atual. Um DM, tá, que é o Datamart, ele é um subconjunto de um Data Warehouse, ele tipicamente abarcando uma única área temática, como marketing ou a parte de operações. Ele pode ser dependente ou independente. Um DM dependente é um subconjunto criado diretamente a partir de um Data Warehouse. O independente é um pequeno Data Warehouse projetado para uma unidade ou departamento estratégico de negócios, mas a sua fonte não é um Data Warehouse empresarial. Temos a questão 2. Abre aspas, tá? A resposta é um pequeno Data Warehouse projetado para unidade ou departamento estratégico de negócios, mas sua fonte não é um Data Warehouse empresarial. De que tipo de DM a gente está falando? Independente, tá? Como a gente acabou de ver. Bom, depósito de dados operacionais, o ODS, Operation Data Store. ODS, o depósito de dados operacionais. Ao contrário dos conteúdos do Data Warehouse, os conteúdos do ODS são atualizados durante o andamento das operações comerciais. Ele é usado para decisões em curto prazo, envolvendo aplicações de missão crítica, e não para decisões de médio e longo prazo, como os DW, os Data Warehouse. DWS, né? Ele é similar a uma memória de curto prazo, no sentido de envolver apenas informações bem recentes. Em comparação, o Data Warehouse representa uma memória de longo prazo, já que armazena informações permanentes. O ODS consolida dados vindos de múltiplos sistemas e oferece uma visão integrada e quase em tempo real dos dados voláteis correntes. Normalmente é usado para ter acesso às informações intraday. Temos a questão 3. Um exemplo comum dos ODS, né, resposta número 1, ter uma visão de quantidade de vendas no exato momento da consulta, que é uma informação recente, no caso, que você quer pegar. Aí, componentes de arquitetura de um Data Warehouse, tá? A gente tem uma imagem representativa aqui, os componentes. Bom, vamos conhecer detalhadamente cada componente, tá? Primeiro a gente tem a fonte de dados, que é onde os dados provêm de múltiplos sistemas operacionais legados, entre aspas, independentes e possivelmente de fornecedores externos de dados. Cotação de moedas e indicadores do governo, por exemplo. Sistemas de planejamento de recursos empresariais, os ERPs, né? Da web, na forma de web logs ou web scrap. Também podem alimentar um Data Warehouse. Extração e transformação de dados. Os dados são extraídos e apropriadamente transformados usando-se programas e softwares comerciais ou customizados chamados de ETL. Carga de dados. Os dados são carregados em uma área temporária
onde são transformados e limpos, os dados então ficam prontos para serem passados para o Data Warehouse e DMs ou NDMs, no caso, Data Marts. Metadados incluem programas de software a respeito de dados e regras para organizar o resumo de dados que são fáceis de indexar e buscar, especialmente em ferramentas da web. Ferramentas de middleware. As ferramentas de middleware possibilitam o acesso ao Data Warehouse. Usuários avançados como analista podem escrever suas próprias consultas SQL. Outros podem empregar um ambiente de consultas administrado. Como eu estou fazendo aquele curso da Google, que ele é em inglês, aí eu comecei a falar SQL, né? SQL, tá? É porque lá eles é legendado, né? Fala em inglês. Mas enfim, existem muitas aplicações de front-end, no caso, que usuários empresariais podem utilizar para interagir com dados armazenados nos repositórios de dados, incluindo mineração de dados, OLAP, né? Ferramentas de extração de relatórios e ferramentas de visualização de dados. Temos a questão 4. Os dados são extraídos e apropriadamente transformados usando-se programas e softwares comerciais ou customizados. Qual componente a gente está falando? Da extração e transformação de dados. Resposta 3. Processo de integração, extração, transformação e carga. ETL de dados. Imagem representativa. Bom, o importante propósito de um Data Warehouse é integrar dados advindos de múltiplos sistemas. O processo de ETL é um componente integral de qualquer projeto centrado em dados. Esses processos costumam consumir 70% do tempo em um projeto centrado em dados. O processo de ETL consiste na extração, que é a leitura de uma ou mais origens de dados, transformação, que é a conversão dos dados extraídos de seu formato original para o formato no qual precisam estar para poderem ser inseridos em um Data Warehouse ou simplesmente em outra base de dados. Carga, que é a colocação dos dados dentro do Data Warehouse. E a transformação ocorre usando-se regras ou tabelas de referência ou combinando-se os dados com outros dados. As 3 funções de base de dados são integradas numa única ferramenta, para extrair os dados de uma ou mais bases de dados e colocá-los em outra base consolidada ou em uma Data Warehouse. Vamos lá. Ferramentas de ETL também transportam os dados entre bases de origem e bases de destino, documentam como elementos dos dados são modificados durante o transporte e administram todos os processos e operações de tempo de execução, como agendamentos, gestão de erros, logs de auditoria e estatísticas. O ETL é extremamente importante para a integração dos dados, bem como para o seu armazenamento. O objetivo do processo do ETL é abastecer o Data Warehouse com dados transformados e limpos. Temos a questão 5. Leitura de dados de uma ou mais origens de dados. Aqui a etapa do ETL a gente está se referindo à extração. Desenvolvimento do Data Warehouse, projeto de armazenamento de dados. O projeto de armazenamento de dados é um empreendimento considerável para qualquer organização. Não é uma tarefa simples porque abrange e influencia muitos departamentos e muitas interfaces de entrada e saída. Os benefícios diretos. O Data Warehouse gera muitos benefícios que podem ser classificados como diretos e indiretos. Os diretos são: os usuários finais podem realizar análises extensivas de diversas formas. Visão consolidada dos dados corporativos, isto é, uma única versão da verdade. A obtenção de mais dados e com a maior agilidade possível. Processamento de informações de baixo custo. Possível melhora no desempenho dos sistemas transacionais da empresa em função de ser um sistema independente. O acesso aos dados é simplificado. Os benefícios indiretos são resultado dos usuários finais aproveitando os benefícios diretos. Como em todos esses benefícios aumentam o autoconhecimento da empresa, apresentam vantagem competitiva, melhoram o atendimento dos clientes e sua satisfação, facilitam a tomada de decisões,
e ajudam a reformar processos de negócios. Portanto, são as contribuições mais sólidas à vantagem competitiva. Aí a parênteses é Parsing e falei que 2001. Capacidade. Data Warehouse precisa ver, como já visto, baseado em uma modelagem dimensional que suporte alto volume de consultas. A representação e depósito de dados em um Data Warehouse deve ser projetado de forma a não apenas acomodar, mas também a alavancar o processo de consultas multidimensionais e complexas. Temos a questão 6. Em relação à capacidade de um Data Warehouse, ele precisa, opção 1, suportar um alto volume de consultas. Vamos falar sobre modelagem de dados nos DWs. Modelagem dimensional é um sistema baseado em recuperação de dados que suporta alto volume de acessos via as consultas. A representação do depósito de dados em um Data Warehouse deve ser projetada de forma a não apenas acomodar, mas também alavancar o processamento de consultas multidimensionais e complexas. Os benefícios. A modelagem dimensional possui como benefícios recuperação mais rápida de dados, melhor compreensão dos processos de negócio, flexibilidade para alterações, elementos envolvidos na modelagem dimensional. Vamos lá. Tabelas de fatos ou medidas de negócio, que são que armazenam as informações numéricas sobre medidas de negócios e chaves estrangeiras para as tabelas dimensionais. Tabelas dimensionais armazenam informações descritivas sobre os fatos comerciais para ajudar a compreender e analisar melhor os dados. Chave primária é uma coluna na tabela de dimensão que identifica registros exclusivos. Chaves estrangeiras são usadas para unir duas tabelas, geralmente de fatos e dimensões. A chave primária em uma tabela de dimensão é uma chave estrangeira na tabela de fatos relacionados e é usada para fazer referência a essa dimensão específica. Temos a primeira questão. Qual dos benefícios da modelagem dimensional abaixo estão corretos? Resposta 4, todas essas opções, ou seja, recuperação mais rápida de dados, melhor compreensão dos processos de negócio e flexibilidade para alterações. Esquema estrela ou Star Schema é o estilo mais empregado e o mais simples de modelagem dimensional. Ele contém uma tabela de fato central cercada e conectada por diversas tabelas dimensionais. Daí que vem o nome, né? Fica o desenho tipo de uma estrela. Tabela de fato contém uma grande quantidade de linhas que correspondem a fatos observados e links externos, isso é, chaves estrangeiras. Ela possui atributos de análise decisória, que consistem em indicadores de desempenho, métricas operacionais, medidas agregadas, como volume de vendas, taxa de retenção de clientes, margem de lucro, custo de produção, taxa de desperdício e todos os outros parâmetros necessários para analisar o desempenho da organização. Em outras palavras, a tabela de fato envolve primordialmente aquilo que o Data Warehouse suporta para análise decisória. Tabela dimensional contém os atributos descritivos necessários para a condução de análise decisória e geração de relatórios por consulta. E chaves estrangeiras são usadas como links para tabelas dimensionais. Ao redor da tabela de fatos centrais e ligados via chaves estrangeiras, encontram-se as tabelas dimensionais. Elas contêm informações de classificação e agregação a respeito das linhas de fatos centrais. Tabelas dimensionais contêm atributos que descrevem os dados contidos na tabela de fato. Elas abordam como os dados serão analisados e resumidos. Temos a questão 2. Ô, Bonitão, nós perdemos tudo aí que travou seu computador. Volta de novo lá. Travou? Bonitão. Aí vocês falam, né? Travou tudo. Qual parte que vocês perderam? Não, pode, vai. Não, da esquema foi. Vai para frente. Tabela de fato. Eu acho. Tabela de fato vocês não ouviram? Não, ouviu. Tabela Eu acho que é a dimensional. partir daí, né? A partir daí. A partir daí. Tá, vamos falar de novo então tabela dimensional. Uma tabela dimensional contém os atributos descritivos necessários para a condução de análise decisória e geração de relatórios por consulta. E chaves estrangeiras são usadas como link para tabelas dimensionais.
ao redor das tabelas de fato centrais e ligadas via chaves estrangeiras, encontram-se as tabelas dimensionais. Elas contêm informações de classificação e agregação a respeito das linhas de fato centrais. Tudo bem até aqui? Travou? Perguntando para... Ok. Tudo ok? Beleza. As tabelas dimensionais contêm atributos que descrevem os dados contidos na tabela de fato. Elas abordam como os dados serão analisados e resumidos. Questão 2, tá? É o estilo mais empregado e o mais simples de modelagem dimensional. É o Star Schema, questão 2 ali. E a resposta número 2. Aí vamos falar sobre o esquema de floco de neve, em floco de neve, ou Snowflake Schema. O Snowflake Schema é um arranjo lógico de tabelas em um banco de dados multidimensional, de tal forma que o diagrama de relação de entidades se parece com o formato de um floco de neve. Intimamente relacionado ao esquema estrela, o esquema de floco de neve é representado por tabelas de fatos centralizados que ficam conectados a múltiplas dimensões. Contudo, no floco de neve as dimensões são normalizadas em múltiplas tabelas relacionadas, ao passo que, no esquema em estrela, as dimensões são desnormalizadas, com cada uma delas representada por uma única tabela. Aqui o exemplo, tá, do esquema estrela. Agora o esquema floco de neve. Questão 3, tá? Intimamente relacionado ao esquema em estrela, o esquema floco de neve é representado por tabelas de fatos centralizadas conectadas a, resposta 2, múltiplas dimensões. Vamos falar sobre a análise de dados no Data Warehouse. OLTP versus OLAP. O OLTP, que é o Online Transaction Processing, ou processamento de transações online, é um termo usado para um sistema Lá vamos nós de novo. Travou de novo? Até onde vocês viram? Até onde vocês viram? Bugou, troço. Vamos lá. Tem que botar, né? Como é que vai entrar? Ah, tá Voltei, entrando. voltei. Ele mesmo se Internet que aceita. caiu. Até onde vocês viram? Ramon? Oi? Alô, tá me ouvindo? Ramon, o áudio, Ramon. Tá sem áudio. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Até onde vocês viram? Você ia começar a dar Até o quiz. Depois do quiz. Começa depois do quiz. Depois do 3. Calma aí. Esse vocês já viram, né? Gente, você está compartilhando a tela? Para mim não está aparecendo. Calma aí. Não compartilhou ainda não. Só conferir com vocês. Já vou compartilhar, calma aí. Só tô... Tela cheia aqui, compartilhar. Okay. Depois dessa questão aqui, que a resposta é múltiplas dimensões. Tá, vamos seguindo então. Vamos falar agora sobre análise de dados no Data Warehouse, tá?
o OLTP versus o OLAP. OLTP, que é o Online Transaction Processing, ou processamento de transações online, é um termo usado para um sistema responsável, acima de tudo, por capturar e armazenar dados relacionados às funções empresariais cotidianas, como o ERP, o CRM e o SCM, ou POS, e assim por diante. São bancos de dados dos softwares transacionais das empresas. Não são voltados à análise ad hoc, né? E a consultas complexas que lidam com inúmeros itens de dados. Já o OLAP, que é o Online Analytical Processing, ou processamento de análise online, por outro lado, é projetado para atender a essa necessidade, proporcionando análise de dados organizacionais com muito mais efetividade e eficiência. Aqui está uma imagem, tá, com as principais diferenças. A gente tem a questão 4, que é para que servem os OLAPs. Resposta número 1 aqui. São indicados para análise de dados. OLAP, o Online Analytical Processing. A principal estrutura do OLAP se baseia em um conceito denominado cubo. Um cubo é uma estrutura de dados que permite rápida análise de dados. Ele também pode ser definido como a capacidade de manipular e analisar dados com eficiência a partir de múltiplos enfoques. Utilizando o OLAP, um analista é capaz de navegar pelo banco de dados e filtrar um subconjunto específico dos dados e sua progressão ao longo do tempo, ao modificar a orientação dos dados e definir cálculos analíticos. Esses tipos de navegação de dados iniciados por um usuário, mediante a especificação de fatias e aumento/diminuição de floco, drill down ou drill up, são por vezes chamados de dividir ou segmentar, ou literalmente fatiar e picar, slice and dice. E dentre as operações comumente usadas no LAP estão dividir, segmentar, aumentar o foco, o drill down, rolar para cima, roll up, e fazer o pivô, pivot. Aí vamos conhecer mais detalhadamente os termos. O segmentar ou fatiar, que é o slice. Uma fatia é um subconjunto de um leque multidimensional, geralmente uma representação bidimensional, correspondendo a um único conjunto de valores para uma ou mais das dimensões fora do subconjunto. O dividir ou picar, o dice, a operação de dividir corresponde a fatiar um cubo de dados em mais do que duas dimensões. O aumentar/diminuir o foco, né? O drill down e o drill up. O aumento ou diminuição do foco é uma técnica do OLAP, técnica específica dele, mediante a qual o usuário navega através de níveis de dados, indo desde os mais resumidos, menos foco, até os mais detalhados, mais foco. O rolar para cima, o roll up. Rolar para cima envolve computar todas as relações de dados para uma ou mais dimensões. Para isso, uma relação ou fórmula computacional pode ser definida. Fazer o pivô, isso é usado para modificar a orientação dimensional de um relatório ou de uma página de exibição de consulta. Temos a questão 5. É uma técnica específica do OLAP, mediante a qual o usuário navega através de níveis de dados, indo desde os mais resumidos até o mais detalhado. Resposta 3 é aumentar e diminuir o foco, drill down e drill up. O OLTP, tá? O OLTP, que é o processamento de transações em tempo real, são sistemas que se encarregam de registrar todas as transações contidas em uma determinada operação organizacional. De acordo com a Turban, em 2009, o OLTP é focado em processamento de transações repetitivas em grande quantidade e de manipulação simples. Temos como exemplo sistema de transações bancárias, que registra todas as operações efetuadas em um banco, caixas de banco, reservas de viagem ou hotel online, cartões de crédito, etc. Segundo o CES 2012,
No caso de aplicações OLTP, a modelagem é focada nos processos, ou seja, cada operação gerenciada pela aplicação gera ao menos uma nova linha de base de dados referente à operação. Questão C, 6. Marque uma alternativa incorreta sobre os OLTPs. Resposta 1 é incorreta. Encarregam-se de registrar todas as transações contidas em uma determinada operação organizacional. Incorreto. Ô, Ramon, essa aí que ele falou que a correta é a 2. Que é a 2. Mas é a incorreta, né? A 2. Incorreta, é. Isso. Pela leitura que eu vi mesmo que foi o que foi dito. Então, tá, incorreto. Então, pessoal, marca. Eu tinha até respondido 2, mas marca aqui que, ó, a 1 na verdade está certa e a 2 que é errada, que é encarregam-se do armazenamento para suportar um grande volume de consultas com o intuito de análise multidimensional. Essa aqui que é a resposta da questão, porque ela é incorreta, tá? Marquem aí, gravem aí para ficar atentos para amanhã não confundir na prova. Apesar de que se cair na prova é cabível de anulação, tá? Mas ele falou que ele ia corrigir hoje. Mas mesmo assim, por exemplo, nem todo mundo participa da aula ao vivo, entendeu? Mas eles deixaram gravado, enfim. Dá pra entender lá. Mas aí a pessoa vai argumentar, mas tem correta. Porque não corrigiu no PDF. Aí é obrigação deles. Mas enfim, vamos falar de OTL. ETL, desculpa. O que é o ETL? Extrair, transformar e carregar. É o processo que as organizações orientadas a dados usam para coletar dados de várias fontes e reuni-los para dar suporte à descoberta, à geração de relatórios, à análise e tomada de decisões. Essa aqui é a definição da Oracle de 2022. As origens de dados podem ser muito diversas em tipo, formato, volume e confiabilidade, de modo que os dados precisam ser processados para serem úteis quando reunidos. Os armazenamentos de dados de destino podem ser bancos de dados, data warehouse ou data lakes, dependendo das metas e da implementação técnica. Imagem representativa do ETL. As 3 etapas distintas do ETL. Vamos conhecer as 3 etapas, tá? Começamos com a extração. Durante a extração, o ETL identifica os dados e os copia de sua origem, de forma que possam transportar os dados para o armazenamento de dados de destino. Os dados podem vir de fontes estruturadas e não estruturadas, incluindo documentos, e-mails, aplicações de negócio, banco de dados, equipamentos, sensores, terceiros e muito mais. As outras 2 etapas são a transformação, com os dados extraídos. Como os dados extraídos são brutos em sua forma original, eles precisam ser mapeados e transformados para prepará-los para o armazenamento de dados eventual. No processo de transformação, o ETL valida, autentifica, desduplica ou agrega os dados de forma que torna os dados resultantes e confiáveis e consultáveis. O carregamento. O ETL move os dados transformados para o armazenamento de dados de destino. Essa etapa pode implicar o carregamento inicial de todos os dados de origem ou pode ser o carregamento de alterações incrementais nos dados de origem. Você pode carregar os dados em tempo real ou em lotes programados. Temos a primeira questão, tá? A resposta, abre aspas, a resposta, o ETL valida, autentifica, desduplica ou agrega os dados de forma que torna os dados resultantes confiáveis e consultáveis. Fecha aspas, essa afirmativa refere-se a qual das 3 etapas do ETL? A transformação. Resposta número 2. ELT ou ETL. Qual a diferença? A etapa de transformação de longe a mais complexa do processo do ETL. Por conseguinte, a ETL e a ELT diferem em 2 pontos principais: quando a transformação ocorre e o local da transformação. Tá? Aqui está a explicação do textinho aqui. A diferença entre os dois muito aprofundada. Aí vamos falar sobre a pergunta 2, tá? Quais são os 2 principais pontos que diferem a ETL da ELT? Resposta 1, quando a transformação ocorre e o local da transformação.
São os dois principais pontos que diferem uma da outra. ETL e Data Warehouse. As ferramentas do ETL para Data Warehouse corporativos devem atender os requisitos de integração de dados, como carregamentos em lote de alto volume e alto desempenho, processos de integração de fluxo lento e orientados a eventos, transformações programáveis, lidar com as transformações e fluxos de trabalho mais exigentes, tenham conectores para as mais diversas fontes de dados, ETL e Data Warehouse. Após carregar os dados, existem várias estratégias para manter-os sincronizados entre os armazenamentos de dados de origem e destino. Recarregar o conjunto de dados completo periodicamente, programar atualizações periódicas dos dados mais recentes, confirmar para manter a sincronização total e o Data Warehouse de origem e o Data Warehouse de destino. O ETL e os datamarts, tá? Como a gente já viu, os datamarts são armazenamentos de dados de destino menores e mais focados do que os Data Warehouse corporativos. Eles podem, por exemplo, se concentrar em informações sobre um único departamento ou uma única linha de produtos. Pode-se usar o ETL para melhorar e otimizar os dados dos datamarts. Temos a questão 3. Dentre as opções aqui abaixo, qual não é uma estratégia de sincronização de dados entre os armazenamentos de dados de origem e destino? Resposta 4. Criar script de expurgo de dados na origem de dados atualizados no destino somente nos datamarts. Não é uma estratégia de sincronização. Casos de uso de ETL, então. O ETL e o seu uso em diversos setores. O processo do ETL é fundamental para muitos setores, por causa de sua capacidade de tratar os dados de forma rápida e confiável, criando um modelo de alta qualidade. As soluções do ETL também podem carregar e transformar dados transacionais em escala para criar uma visão organizada de grandes volumes de dados. Vários setores contam com o ETL para permitir insights acionáveis, tomadas de decisão rápida e maior eficiência. Aí vamos conhecer alguns casos de uso, tá? Aí tem o serviço financeiro. As instituições de serviço financeiro coletam grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados para obter insights sobre o comportamento do consumidor. Esses insights podem analisar o risco, otimizar serviços financeiros dos bancos e melhorar as plataformas online. Setores de petróleo e gás. O ETL funciona para reunir o máximo de informações possível de todos os sensores de um site de extração. Automotivo. As soluções de ETL permitem que as concessionárias e os fabricantes entendam os padrões de venda, calibrem suas campanhas de marketing, reabram o estoque e acompanhem os leads dos clientes. Telecomunicações. Com o volume e a variedade sem precedentes de dados produzidos hoje, os provedores de telecomunicações contam com as soluções ETL para melhor gerenciar e entender esses dados. Assistência médica. Com a necessidade de reduzir custos e também melhorar a assistência médica, o setor de assistência médica emprega as soluções de ETL para gerenciar registros dos pacientes, coletar informações de seguros e atender a requisitos regulatórios em evolução. Ciências biológicas. Os laboratórios clínicos contam com soluções ETL para processar vários tipos de dados que estão sendo produzidos por instituições de pesquisa. O setor público, com o surgimento dos recursos da internet das coisas, as cidades inteligentes estão usando o ETL e o poder da inteligência artificial para otimizar o tráfego, monitorar a qualidade da alva e melhorar o estacionamento e muito mais. Temos a questão 4. Nesse modelo, as transformações ocorrem logo após a extração. Resposta 2, o ETL. Ferramentas do ETL. As ferramentas que constam no quadrante mágico da Gartner são Informática, IBM, SAP, Oracle, Talent, Denodo e Microsoft. Aqui, textinho das ferramentas. Aí está falando, né? Do Power Query, o Talent Open Studio, o SQL Server Integration, entre outros aí. Questão 5. Abre aspas, a resposta, identifica os dados e os copia de sua origem, de forma que possa transportar os dados para armazenamento de dados de destino.
Fecha aspas. De que etapa a gente está falando do ETL? Etapa de extrair. Conclusão do ETL, tá? Diferença entre o ETL e o ELT. Vamos recapitular um pouco. O ETL é diferente do ELT. A diferença entre os dois é em que fase ocorre a transformação de dados, se entre a extração e a carga ou após a carga de dados. O ELT extrai dados de um sistema-fonte, os carrega no sistema de destino e então usa o poder do processamento do sistema de destino para conduzir as transformações. Isso pode acelerar o processamento de dados, pois acontece onde os dados estão. O ETL é um tipo de integração de dados, em 3 etapas usado para combinar os dados de diversas fontes, ajustá-los e transportados para outros destinos. O ETL é muito comum para a construção de data warehouse. Os seus dados são retirados, extraídos de um ou mais sistemas fontes, convertidos, transformados, em um formato que possa ser analisado e armazenados, carregados em um armazém ou outro sistema. Os dados podem ser movimentados em lote, de forma incremental ou em tempo real. Podemos encontrar diversas ferramentas de ETL, algumas bem completas e complexas, e outras mais simples. A escolha da ferramenta vai depender de diversos fatores como tamanho do projeto, ferramentas já disponíveis nas empresas, custo desejado do projeto de ETL. Temos a questão 6. No processo de ETL, os dados podem ser movimentados. Resposta 1. Em lote, de forma incremental ou em tempo real. Etapas e ações de um processo de implantação de um projeto de data warehouse. A análise de viabilidade técnica. Etapas essenciais para a implantação de um data warehouse. A primeira etapa é a análise de viabilidade técnica deve obter os requerimentos do usuário em alto nível de abstração e os benefícios esperados, verificar a capacidade de se desenvolver o projeto no tempo desejado, verificar a viabilidade econômica, identificando a necessidade de novos softwares ou aquisição de mais licenças de aplicativos que já existem, expansão do parque de hardware ou a contratação de recursos humanos adicionais. Ao final da análise de viabilidade, deve-se elaborar um documento descrevendo o que foi levantado e deve ser gerado. Levantamento de indicadores de dimensões. É essa a etapa seguinte. Ela deve levantar detalhadamente as necessidades de informação dos usuários através dos documentos de indicadores, dimensões e matrizes de indicadores e dimensões. Determinar a estrutura de cada dimensão, descrevendo os metadados das dimensões. Detalhar indicadores, granularidade, periodicidade, definição, fórmula e fontes. Determinar os cruzamentos entre os indicadores e dimensões para definir o que faz sentido de ser consultado de forma conjunta. A validação dos documentos de levantamento de indicadores e dimensões. Essa é a próxima etapa. É nessa etapa que se valida com o usuário os documentos anteriores, conferindo principalmente todas as dimensões necessárias levantadas e se o nível de granularidade das tabelas de fato é suficiente para se obter os indicadores necessários. É importante que o usuário dê ou aceite os documentos, os seguintes documentos, né? Levantamento de dimensões, levantamento de indicadores, matriz de indicadores e dimensões. O diagnóstico de qualidade de dados. Essa etapa deve identificar as fontes de dados a serem utilizadas, realizar diagnóstico de qualidade de dados nas fontes identificadas, gerar o relatório de diagnóstico de qualidade de dados. Caso a qualidade dos dados não seja satisfatória, buscar solucionar com as áreas envolvidas. Temos a primeira questão, para assinar a alternativa que não é uma das etapas de diagnóstico da qualidade de dados. A resposta 4, calibrar dados não é uma das etapas. O processo de implantação no Data Warehouse, parte 2 e 5, né? Monitoração da qualidade de dados. Nessa etapa de monitoração, devemos especificar indicadores a serem monitorados, construir os processos de medição dos indicadores, produto a ser gerado, o documento com levantamento de indicadores, elaboração do modelo multidimensional. Nessa etapa, a gente deve elaborar um modelo de dados com as tabelas que conterão os dados necessários para a obtenção dos indicadores. Gerar um documento com o modelo de dados, validação do modelo multidimensional.
Na validação do modelo multidimensional, o responsável pelo projeto deve dar aceite do modelo de dados elaborado. O produto apresentado deve ter o aceite do documento de modelo de dados, que pode ser um e-mail ou resposta em um sistema de workflow, dependendo da estrutura da empresa. O importante é ter o aceite de forma documentada. Implantação física do modelo em ambiente de desenvolvimento. A etapa de implantação do modelo de dados em ambiente de desenvolvimento para executar testes e validações é muito importante. Para a implantação é preciso criar fisicamente as tabelas do banco de dados, criar chaves, chave primária estrangeira, criar índices, definir permissões de acesso, identificar usuários habilitados a consultar os dados. Temos a questão 2 aqui. O aceite do documento de modelo de dados pode ser feito por quais canais? Resposta 4. Todos esses canais, incluindo qualquer meio definido dos envolvidos. Ou seja, pode ser e-mail, WhatsApp, telefone, tem que ser documentado. Processo de implementação de Data Warehouse, parte 3, de 5. Definição da arquitetura de integração de dados. Para definir essa arquitetura, temos de definir a sequência de execução dos mapas de TL, definir se há como otimizar cargas, reutilizando passos intermediários, etc. Identificar requisitos de carga, por exemplo, migração total, incremental, diária, semanal, mensal, tempo real, etc. Solicitar a validação da arquitetura da integração de dados. O levantamento. No levantamento do ETL precisamos identificar as fontes para alimentar cada entidade do modelo de dados, enumerar sistemas candidatos, atributos e tabelas de origem, estabelecer estratégia para fontes não estruturadas, quando for o caso, por exemplo, planilhas, XML, doc, adequar a estratégia de extração da arquitetura de TL, tratamento de erros, recuperação automática de falhas e outros padrões de atividades de ETL, elaborar o documento que conterá a matriz identificando a fonte do dado, transformação necessária e a tabela de destino do dado transformado. No levantamento de interfaces devendo identificar as interfaces, relatórios, documentos, dashboards, planilhas, etc. a serem construídos. Estabelecer restrições de segurança para acesso. Elaborar um documento que conterá a especificação de cada relatório. Preparação de massa de dados de teste. Para a preparação de massa de dados de teste é necessário levantar requisitos para preparar a massa de dados de teste, construir os processos para a preparação da massa, carregar um ambiente de desenvolvimento com a massa dos dados de teste. Aí temos a questão 3. Qual etapa não faz parte do levantamento de interface? Resposta 4. Criar planilha de qualidade não faz parte. Aí temos parte 4 de 5. Construção do ETL. Para construir a ETL é necessário elaborar mapas de workflows que realizaram a extração, transformação e carga de tabelas, efetuar a carga de dados nas tabelas, realizar o agendamento dos workflows, documentos de especificação de ETL. Na construção de objetos nas camadas OLAP, precisamos elaborar os objetos da camada OLAP, escolher o modelo a ser seguido, Star ou Snowflake Schema, determinar os objetos de esquema, atributos, fatos, hierarquias, etc. Determinar os objetos de análise, métricas, filtros, consolidações, etc. Criação de interface no OLAP. Na criação da OLAP, conforme a tecnologia definida para a solução, temos de construir interfaces. Relatórios, documentos, dashboards, planilhas, etc. Testes de OLAP. Próxima etapa se refere aos testes. Testar se a aplicação está consistente, ou seja, se os objetos estão definidos corretamente. Exemplo, atributos, hierarquias, fatos. Testar funcionalidades, executando os relatórios e verificando se a execução é normal. Nessa fase, a presença do usuário final é essencial para validar as informações apresentadas pela ferramenta. A questão 4. Qual afirmação está correta em relação aos testes do OLAP? Resposta 1. Nessa fase, a presença do usuário final é essencial para validar as informações apresentadas pela ferramenta. Acabei de dizer. Processo de implantação, parte 5 de 5. Construção de agendamento. A gente deve definir o fluxo de execução dos processos de ETL, definir o documento com sequência de execução dos mapas de ETL e o comportamento esperado de cada um deles. Implantação física e produção. É preciso criar fisicamente as tabelas e views do banco de produção, criar as chaves estrangeira e primária,
criar os índices, definir permissões, identificar usuários que terão permissão no conjunto de dados, configurar o armazenamento, espaço de log, área de temporada e clusterização, garantir a recuperação com políticas de backup. Carga inicial, para fazer a carga inicial a gente tem e levantar os horários permitidos para iniciar e terminar a carga histórica dos dados, executar programas responsáveis pela carga dos dados históricos do Data Warehouse, publicar objetos GTL em produção, realizar testes de performance, ou seja, verificar o desempenho dos relatórios após a carga inicial, caso seja necessário tomar providências para melhoria de performance, criação de índices, ajuste de parâmetros de banco, particionamento, etc. Em seguida, a próxima etapa é treinar o usuário, tornando-o habilitado para utilizar as ferramentas de OLAP, além de apresentar um aplicativo e os relatórios e planilhas desenvolvidos para o projeto. Temos a resposta 5 aqui, que é, abre aspas, verificar o desempenho dos relatórios após a carga inicial, caso seja necessário tomar providências para melhoria, executando criação de índices, ajuste de parâmetros de banco, porcionamento, etc. De qual etapa da carga inicial estamos falando? Resposta 4, teste de performance. Atividades e perfis necessários para a construção de um Data Warehouse. Aqui as atividades e os perfis. Imagem. Vários negócios, aqui é mais leitura. Temos a questão 6. O perfil. Responsável por realizar diagnóstico de fonte de dados. Implementar regras de qualidade. Implementar processo de monitoramento de indicadores de qualidade. É responsável pelas atividades de. Resposta 1. Diagnóstico de qualidade de dados e monitoração da qualidade de dados. E foi isso o tema 2. Beleza? Conseguiram ouvir, pessoal, certinho? Vocês conseguiram ouvir? Ok. Bom. Fazer o quê? Falta 10 minutos para acabar. A gente vai revisar só as questões do tema 3, então assim vai ser rápido, mas o que eu vou fazer? Em 10 minutos provavelmente não vai dar tempo, deve demorar uns 15, 20 no máximo. Eu vou encerrar a chamada e vou chamar vocês de novo. Já vou postar outro link e vocês entrem e a gente faz isso aí e termina. Beleza? Pessoal do YouTube, eu não sou de cortar o vídeo, então peço que tenham paciência. Quem for ver pelo YouTube é só adiantar essa parte. Sou muito de cortar. Depois eu uso o negocinho do próprio YouTube lá pra ver se eu edito depois. Mas é isso aí. Está de novo. Oi, Isabela. E aí? Aprendeu a mexer no Power BI, tu? Eu mexi um pouquinho. Eu vi, acho que os 2 primeiros temas por aí dos 2 primeiros módulos eu fiz com ele. Depois eu cansei de fazer. Nossa senhora, tem que resumir isso aqui. Esperar mais um pouquinho. Quase todo mundo, né? Além daí, filho. Aguardar. Samuel, Walter, Paula, Isabela. Isso aí, vamos esperar, pessoal, pelo menos só um minutinho, só para ver quem vai continuar. Aí a gente prossegue. Só. Que a gente vai passar só as questões, porque esse módulo é meio que um passo a passo.
Aguardar um pouquinho. Hum. (58) Aqui. Postei 56, 58 já. Quem queria entrar, entrou. Vamos seguindo então, tá, pessoal? Só revisão das questões mesmo, só para... Primeira questão, tá? No suíte do Power BI, a preparação dos dados é executada em que software? Resposta 2 aqui, o editor do Power Query. Temos a questão 2. Quando, dentro do Power BI, se chama a função de obter dados e se escolhe a opção transformar dados, qual software é aberto para executar a tarefa de transformação? O editor do Power Query também. Questão 3. No tratamento de dados do editor do Power Query, qual é o tipo de dados indicado para valores monetários? Resposta 2 aqui, número decimal fixo, tá? É o indicado para valor monetário. 4. Questão 4. No modelo de Star Schema, a tabela de fato contém as chaves estrangeiras, que são chaves primárias. Em que tipo de tabela? Resposta 3, tabela de dimensão. Questão 5. Qual comando em DAX, tá? Cria uma lista de dados dia a dia entre uma data inicial e uma data final, comumente usada para criar tabelas de calendário dinâmicas. É o comando calendar, tá? Resposta 3. 6. Em nosso exemplo de criação de medidas, tá? Foi criada a tabela underline medidas, que contém todas as medidas necessárias ao nosso modelo. Por qual motivo foi criada a tabela? Por questão de organização, tá? Ensinou que é bom você separar tudo organizadinho. Resposta 1. Vamos questão 1 de novo. Para que a imagem se adeque ao tamanho do monitor, onde está vendo o relatório, o parâmetro ajuste da imagem escolhido deve ser ajuste. Resposta 2. Questão 2. O gráfico de cartão ele serve para exibir informações textuais simples. Resposta 3. Quando identificamos problemas de localização dos pontos dos mapas, uma boa forma de resolver é alterar a categoria de dados na aba Ferramentas de coluna. Qual é o tipo adequado para se escolher para o campo F? Estado ou província? Resposta 4. Questão 4. No gráfico de série temporal, a data deve ficar preferencialmente em que eixo? No eixo X. Tá? Resposta 2. Questão 5. Os visuais personalizados são desenvolvidos por... Resposta 2. Empresas ou pessoas terceiras à Microsoft. Resposta 6. Questão 6. Pode-se instalar qualquer visual personalizado no Power BI sem risco de segurança? Resposta 3. Não. Deve-se dar preferência a visuais certificados ou de confiança. Questão 1 novamente. O gráfico de matriz é um tipo de tabela especial que possibilita, dentre suas várias possibilidades, informar variáveis nas linhas e colunas, além de exibir e calcular valores de medidas. Na matriz é possível formatar os campos de acordo com o seu valor por meio de qual função? A função de formatação condicional. Questão 1. Questão 2. Na personalização do tema não é possível personalizar. Resposta 4. A posição dos botões de menu não é possível personalizar. Questão 3. O gráfico personalizado Sankey foi um dos gráficos que ele deu. Ele inclusive forneceu os arquivos. Quem quiser praticar depois, tá? Tá tudo fornecido lá certinho. O gráfico personalizado Sankey, usado em nosso exemplo, relaciona em duas variáveis. Quais foram? Resposta 2. Marca e ano, mostrando a relação da venda entre as marcas e os anos. Questão 4. Quais são as formatações condicionais possíveis de utilizar no gráfico de matriz? Resposta 2. Cor da tela de fundo, cor da fonte, barra de dados, ícones e imagem de fundo. Questão 5. O visual de segmentação de dados é um dos mais usados no Power BI.
pois possibilita de forma rápida executar, resposta 1, filtros. Questão 6. Você pode criar dicas de ferramentas de relatório visualmente sofisticadas que aparecem ao passar o mouse sobre os visuais. Com base nas páginas de relatório que você cria no Power BI Desktop, para que servem essas dicas de ferramenta? Resposta 1. Exibir informações adicionais sobre um determinado item. Questão 1 novamente. Qual função da linguagem M é indicada para a manipulação de arquivos do Excel? Resposta 1. Excel.workbook. Excel, né? Questão 2. No exemplo, os campos de endereço não são passíveis de transformação em dimensões por qual motivo? Resposta 1. Eles não possuem uma chave primária que os identifica de forma única. Questão 3. No modelo Snowflake, quais tabelas são normalizadas? Resposta 2. Tabelas de dimensão. Questão 4. Qual é a principal vantagem de se criarem medidas em detrimento das colunas calculadas? Resposta 1. Performance. Questão 5. Por que é uma boa prática criar um repositório exclusivo para as medidas? Resposta 1. Organização. Questão 6. No visual dos principais influenciadores, quantas variáveis podemos analisar ao mesmo tempo? Resposta 1. Apenas uma. E é isso, pessoal. Nossa, passei rápido isso. É isso mesmo. Uma bagunça isso aí. Eu só conferir se é isso mesmo. Eu não manjo nada disso aí, cara. Planilha Excel não é comigo. Bom, então é isso, né? Boa prova a todos. E vamos colar. Vamos fazer consulta coletiva. Todo mundo aposta. Essa prova vai até segunda, né? Começa amanhã ou começa